Este é o SupraCast, o seu podcast de cardiologia do interior de São Paulo para o mundo. Fala pessoal, estamos juntos mais uma vez, reunidos para ter uma discussão muito bacana. Queria primeiramente agradecer todo mundo que está escutando o SupraCast, todo mundo que está compartilhando nas redes sociais, mandando seu Supra. Quem fala com vocês mais uma vez é o Pedro. Estou aqui com meu amigo Murilo. Fala, Pedrão. E aí, pessoal, tudo bem? E estamos com um convidado super especial. Ele, que é o Luiz Fernando Gouveia Bernardes, possui graduação em Medicina pela Universidade de Uberaba, residência médica em Clínica Médica pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, residência médica em Cardiologia pela Universidade de São Paulo da USP de Ribeirão Preto, especialização em arritmia clínica e estimulação cardíaca artificial pela própria USP de Ribeirão Preto, com titulação em ambas as especializações, e médico contratado do HC de Ribeirão Preto com uma atuação em implante, dispositivos cardíacos implantáveis, e preceptor nos laboratórios de arritmias cardíacas, marca-passo e arritmias complexas. Fala, Nando. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço a oportunidade aqui para a gente bater um papo a respeito aí de arritmias e estimulação cardíaca artificial. Então, Murilão, começa aí explicando pra gente um pouquinho o que é o marca-passo, o que é o dispositivo cardíaco, fala aí. Bom, o começo então vai ser mais teórico, tá? A composição de um marca-passo ou de algum dispositivo mesmo, ele compõe um gerador, né, que tem ali a bateria, tem o sítio de programação, ele é conectado ao cabo eletrodo, que esse sim está em contato com o coração mesmo. E tem o screw. O screw que ele é o que fixa dentro da cavidade, do coração mesmo. E o coil, no caso do CDI, que é onde vai ser feita a terapia, o choque, né? E aí vem os modos de estimulação, que são aquelas letrinhas, né? Mas a primeira letra, ela significa a câmara estimulada pelo marca-passo. Então ela pode ser A de átrio, V de ventrículo ou D dos dois, né? A segunda letra é a câmara sentida. Então aonde que o marca-passo ele vai analisar o ritmo do paciente. Também pode ser A de átrio, V de ventrículo ou D, ou 0, né? Se ele não estiver sentindo nada. A terceira letra, o que o marca-passo faz na hora que ele sente determinado estímulo. Então pode ser de T, que é de atividade deflagrada. I de inibir, então se o marca-passo ele lê um estímulo, ele se inibe, ou D dos dois também. A quarta letra é um sensor de variação de frequência cardíaca, então é aquele marca-passo que a hora que o paciente faz alguma atividade física, ou a hora que a frequência cardíaca aumenta, ele aumenta junto, e aí pode ser de 0 nenhuma ação, ou R quando ele responde a esse estímulo. E a quinta letra é como que ele vai estimular o multissítio do ressincronizador. Exatamente isso daí que o Murilo acabou de citar. Então, eu acho que é algo bem importante, né? Para a gente definir qual a câmara que está sendo estimulada, qual a câmara que está sendo sentida, porque isso vai mudar de um dispositivo para o outro, da indicação do implante. Então é importante a gente pelo menos ter uma noção básica de cada uma dessas letras aí que já foi comentada. Não é isso, Pedrão? Com certeza, né? E é importante até a gente lembrar, no marca-passo temporário, no transvenoso, que aí a gente vai ter duas configurações clássicas. O VVI, né, como o Murilo bem explicou, primeira letra é estimulada, segunda sentido e a terceira o que ele vai fazer. No caso, é um eletrodo que ele vai estar só lá no ventrículo. Ele vai sentir qualquer batimento ventricular que vem dele e se sentir um paciente, ele se inibe. Ou um V00, que é aquele que entra completamente cego. E aí, em relação ao local de implante, né? Então, ele pode ser implantado na região do peitoral ou no abdômen, né? Aí vai depender da característica do paciente. Ô, Nando, quando é CDI, quando é marca-passo, tem algum lado que predomina, algum motivo para isso? E quando que geralmente usa implantes abdominais? Boa pergunta, Murilão. Em relação ao local de implante, né, ao lado de implante, geralmente os CDIs são implantados à esquerda, enquanto que os marca-passos podem ser convencionais, podem ser implantados ou à direita ou à esquerda. Isso não quer dizer que um CDI não possa ser implantado à direita, uma vez que à esquerda a gente possa ter alguma falha de acesso, mas tem algumas regras após o implante, que seria um teste aí do choque, né, para avaliar se realmente aquela área ali que a gente implantou o dispositivo, ela está pegando a cavidade do coração para uma eventual arritmia que o paciente tenha, né, e tenha necessidade de choque. Em relação ao local do implante, como você mesmo disse, os implantes são realizados nessa região infraclavicular, né, sobre a musculatura peitoral
maior, pode estar em cima do músculo. Em alguns pacientes que são muito magros, a gente acaba colocando submuscular, né? Acima um pouquinho do arco costal, justamente para não ficar um gerador muito próximo ali à pele, ter um risco eventual de extrusão do dispositivo, uma infecção, que é algo que a gente vai falar um pouquinho para frente, né? Que seria alguma coisa mais catastrófica, a gente não quer que aconteça. E, eventualmente, os implantes abdominais são feitos naqueles casos, né, de crianças, né, que nascem com alguma distúrbio de condução, alguma alteração do ritmo. Tem indicação do implante do dispositivo, que esse paciente vai crescer, o eletrodo ele vai ser colocado de forma epicárdica, ao contrário dos dispositivos convencionais que vão ser endocárdicos, né? O gerador de pulso vai ficar abdominal. Assim que a criança crescer, com 15, 18 anos, que a gente for fazendo a troca do sistema do gerador, a gente pode avaliar a troca também do sítio aí, dos eletrodos, passando habitualmente aí para regiões aí endocavitárias, né? Endocárdicos e não mais epicárdicos, que seria algo mais fisiológico, vamos dizer assim. E nesses casos que a gente faz, né, endocárdico, a gente acaba puncionando a veia, né? Tem algum tipo de acesso que é mais preferencial, algum que acaba sendo melhor ou é mais individualizado mesmo? Então, boa pergunta também. Os acessos, eles são realizados, são venosos, né? Importante a gente saber que às vezes tem pessoas que acham que a gente vai chegar até nas câmaras direitas do coração, né? Então, o acesso ele é feito por uma punção venosa, né? Que pode ser ou pela veia cefálica ou pela veia subclávia. De preferência, a gente tenta pegar um acesso mais lateral, que seria a veia cefálica, que ela tá vindo, ela vai desembocar na subclávia, né? Seja direita ou seja esquerda. De preferência guiado por um ultrassom, antes mesmo da gente fazer a loja do gerador. É basicamente isso. A punção, então, ela pode ser feita com a loja aberta. A gente pode confeccionar toda aquela loja ali na região infraclavicular, seja direita ou seja esquerda. E a punção a gente pode fazer então com a loja aberta ou fechado, guiado por um ultrassom anteriormente, ou guiado por escopia também, que nos dá uma anatomia melhor aí, né? Para tentar evitar acidentes aí de punções, que é algo que a gente não quer que aconteça. Com certeza, né? E isso tudo, a gente até vai falar mais à frente, né? Toda essa técnica tem que ser muito minuciosa, né? Para não trazer infecção, né? O risco de acidente de procedimento. Outra coisa, já que você citou aí em relação à infecção, Pedrão, a gente tem que saber que o implante do marca-passo em si, ele pode ser feito ou num centro de hemodinâmica, né? Ou num centro cirúrgico. Então, basicamente, a gente vai precisar de um material, de um centro que tem uma escopia, né? Uma vez que ao descer esses eletrodos, após a punção, a gente vai descer os eletrodos para o átrio, para o ventrículo, a gente precisa de uma escopia, de um raio-x ali em tempo real, que pode ser ou com uma máquina de hemodinâmica, onde a gente faz cateterismo, né? Ou pode ser também com arco em C, no próprio centro cirúrgico, de preferência num laboratório de hemodinâmica, até porque a imagem tem uma clareza melhor aí para nós. Show de bola. E só lembrando que não é só cirurgião que passa, né? Cardiologista passa também, né? Exatamente. O cardiologista, o cirurgião cardíaco, ele está apto a fazer o implante do dispositivo, assim como o cardiologista clínico, né? Com área de atuação em arritmia e estimulação cardíaca artificial. Show de bola, Nando. E já falando agora também um pouquinho sobre as principais indicações de implante marca-passo, né? Talvez a principal e mais comum no mundo é relacionada à doença do nosso sinusal. Lembrando que existe uma grande diferença de doença do nosso sinusal e disfunção do nosso sinusal, que isso aí eu vou até jogar para você para perguntar isso aí. Mas bem, né, o que seria propriamente dito a disfunção, né? É um paciente que normalmente relacionado à idade, na avançada idade, ela começa a desenvolver situações que ou inicialmente vai para potencial lado de bradicardia, o paciente pode ter uma parada sinusal, bradicardia sinusal persistente, muito acentuada, o paciente não consegue incrementar a frequência, ou bloqueios sinatriais, ou mesmo o lado de taquiarritmias, o paciente começa a apresentar flutter, fibrilação atrial, que tudo isso é evolução da cardiopatia atrial, não é isso? Só que assim, o importante a gente ver que a disfunção é apresentar essas alterações, a doença tem que ter sintomas, não é isso, Nando? Exatamente, Pedrão. Isso daí é algo assim muito difícil para a gente tirar do próprio paciente, né? Saber a que ponto que essa disfunção do nosso sinusal está gerando algum sintoma nesse paciente, a ponto de a gente indicar um procedimento que não deixa de ser invasivo, do paciente ter um dispositivo eletrônico cardíaco, né, implantável ali. Então, assim, como o Pedro falou, é importante a gente saber a doença do nosso sinusal. Ela é muito mais comum em idoso, né? Acontece aí 1
um a cada 600 idosos acima de 65 anos. Não existe uma preferência por sexo, é importante a gente estar atento quanto a isso, né? Como o próprio Pedro falou, a fisiopatologia é bem variada. Geralmente ela envolve esse remodelamento eletrofisiológico, estrutural, né, complexo, e pode ser dividido em causas intrínsecas, né, que são as mais comuns, que é uma degeneração mesmo do sistema de condução ali, do nó sinusal, dos feixes internodais, né? E causas extrínsecas que nada mais é do que medicações, distúrbios hidroeletrolíticos, infecções que podem estar na jogada. Então a gente tem que às vezes excluir essas causas, né? Questionar o paciente até que ponto que é por isso que ele está tendo um sintoma, a ponto da gente indicar a realização aí do implante do dispositivo. E é super importante aí você tocar no ponto das causas extrínsecas, né? Porque muitas vezes a gente não se toca disso, né? Às vezes o paciente está usando beta-bloqueador em dose alta, digoxina, bloqueador de canal de cálcio, várias medicações que podem estar atuando, e isso vai fazer potencializar uma bradicardia, né? É por isso que muitas vezes a gente suspende as medicações e o paciente fica de observação alguns dias para ver como é que ele vai ficar. Um pouco, né? E o mais difícil é documentar que o sintoma é da bradicardia. Exatamente, essa muitos é a grande dificuldade. Muitos pacientes ficam com a bradicardia bem e os sintomas são inespecíficos. Exato, uma vez que são pacientes mais idosos, né, que têm outras limitações funcionais, causas aí atribuído não só à parte, a etiologia cardíaca, né, mas pacientes às vezes com limitações, obesos, né, sedentários, então é difícil a gente definir que realmente é secundária a doença do nó sinusal. Outra coisa que eu só queria comentar para a gente terminar esse tema aqui são aqueles distúrbios autonômicos, Pedrão, que às vezes a gente faz um Holter num paciente jovem, atleta, um paciente vagotônico, né, que às vezes nesse Holter aí vem pausas importantes, às vezes até ao longo do sono, né, pausas de 3, 4 segundos. Muitas vezes cai na mão aí de cardiologistas que indicam o dispositivo, né? Mas a gente tem que saber que nesse caso não é uma doença do nó sinusal, não é uma disfunção do nó sinusal. É mais uma hipertonia vagal, né? Nessas situações, obviamente, não tem uma indicação para implantar um dispositivo. Não é nenhuma patologia, né? Exatamente, é uma adaptação do coração àquelas condições ali. Com certeza. E talvez vindo para a indicação mais clássica, que o clínico e o cardiologista conhecem, a população de modo geral, são os bloqueios atrioventriculares, né? Lembrar que quando a gente fala de bloqueios atrioventriculares, que a gente vai lembrar do implante de marca-passo, são aqueles avançados. O MOPS do segundo grau, MOPS 2, o BAVT, os bloqueios avançados de modo geral, chamados de alto grau, tá certo? São os que classicamente a gente vai correlacionar com o implante de marca-passo. E até em algumas situações a gente também vai falar do bloqueio intraventricular. Só que isso aí talvez a gente comece a discutir um pouquinho mais à frente, quando a gente começa a falar de bloqueio de ramo esquerdo, bloqueio de ramo direito, não é tanto nesse ponto aqui. Mas, Nando, quando a gente está falando de BAVT, é muito comum para um paciente que às vezes teve um infarto recente, um infarto de coronária direita, de parede inferior, ele tem um BAVT e às vezes fica em alguns dias de BAVT. Com quanto tempo que a gente vai indicar um implante de marca-passo e também no contexto de TAV? Qual é o tempo que a gente tem? Certo. Então, é muito importante a gente saber isso daí, né? Num contexto, diferenciar esse paciente que tem indicação de dispositivo num contexto agudo, de evento coronariano agudo e de paciente portador de doença arterial coronariana crônica, né? Respondendo a sua pergunta, Pedrão, num caso, um paciente com evento coronariano agudo, ele pode ter um BAV de alto grau, um BAVT, que na grande maioria das vezes, quando acomete aí mais parede inferior, né, esse BAVT ele pode ser transitório, ele vai se resolver após o tratamento ali daquela lesão, né? Então, por diretriz, a gente tem que esperar um mínimo aí 5 dias, né, pós-procedimento, a tratamento aí dessa lesão. Muitas vezes a gente não precisa nem passar um marca-passo provisório. Assim que tratou, o paciente chegou com supra de parede inferior, tratou, o paciente vai restabelecer a condução atrioventricular fisiológica. E em relação à TAV, outra situação que hoje vem crescendo cada vez mais, né? Tratamentos aí percutâneos de válvulas, né? Seja a válvula aórtica, agora a válvula mitral. A válvula aórtica ela está muito próxima ali do sistema de condução, né? Então, a partir do momento que o paciente vai para o implante percutâneo, né, de uma válvula aórtica, que no caso é a TAV, né, que é o termo que a gente acaba usando, ele pode comprimir a região ali do sistema His-Purkinje, tá? Então esse paciente pode evoluir com bloqueios também. A indicação de dispositivo, a gente também geralmente aguarda de 48 a 72 horas, né? Uma vez que esse paciente ali pode, num pós-operatório, num pós-procedimento, ele pode apresentar bloqueios de alto grau, bloqueios alternantes, né, entre bloqueio de ramo direito e ramo esquerdo. Então, de preferência, não indicar um dispositivo permanente nas primeiras 48 a 72 horas, aguardar esse período, que é um período ali de inflamação do local,
Caso ele persista com um BAV avançado, ou um BAV total, ou um bloqueio de ramo alternante, a gente indicaria um dispositivo definitivo para ele, no caso um marca-passo, né? Em algumas situações raras aí com o paciente que desenvolve um bloqueio de ramo esquerdo pós-TAV, a gente tem que ficar muito atento com esse paciente num contexto de pós-operatório. Se após 72 horas ele permanecer com esse bloqueio de ramo esquerdo, a gente vai seguir esse paciente ambulatorial com holter, com história clínica, obviamente. Pode ser que esse paciente venha a ter necessidade de implantar um dispositivo aí a curto ou longo prazo também. E show que você lembrou aí do bloqueio alternante, porque assim, para o ouvinte escutar, o BRE fixo não é indicação clara de marca-passo de fato. A gente vai acompanhar como o Nando explicou. Exatamente. BRD também não. Porém, o paciente chegou no seu ambulatório, está com bloqueio alternante, é igual marca-passo, não é isso? O que quer dizer isso? É o paciente que ele está claudicando o sistema RIS/Purkinje. Ele está, hora conduzindo por um ramo, hora conduzindo por um outro. Pode ser que a qualquer momento ele bloqueie os dois, né? E o paciente faça um bloqueio aí de alto grau, episódios de síncope. Então, o bloqueio de ramo alternante passou 48, 72 horas do implante, não tem dúvida, da TAV, né, que a gente acabou de comentar, não tem dúvida que ele tem indicação de implante de dispositivo aí definitivo. E tem a cirurgia cardíaca que a gente aguarda 5 dias também, né? Muitas vezes a inflamação ali miocárdica acaba gerando alterações transitórias do sistema de condução, então a gente espera 5 dias também. Show de bola, Murilão. E trazendo uma das 3 principais, né? Existem várias outras indicações, doenças neuromusculares, síndrome obstrutiva do sono em alguns casos específicos, mas uma terceira que é uma das fundamentais para a indicação do marca-passo é a síncope vasovagal, não é isso? Até lembrando aí pro ouvinte que a gente tem um episódio de síncope com o Dr. Marcelo, que tá sensacional, mas assim, o paciente ele fez uma síncope, você documentou, mandou pro teste de inclinação, e a avaliação, o paciente fez uma assistolia, fez uma bradiarritmia grave, tem um corte de idade, não é isso? Não é para todo mundo que você vai implantar marca-passo. Exatamente. É uma área, é um tema também que vem em evidência, né? Que já teve diversos estudos aí relacionados a isso, né? Pacientes que têm um bloqueio vagal, que no caso esse bloqueio ele pode alentecer tanto o nosso sinusal quanto o nó atrioventricular. Na grande maioria das vezes, esses bloqueios são benignos, tá? Porém, por diretriz, pacientes acima de 40 anos que têm episódios aí de síncope vasovagais de predomínio cardioinibitório, né, com assistolia, tende a implantar um dispositivo, né, que nesse dispositivo a gente tem um modo, né, Pedrão, a gente até estava comentando, o Murilo, esses dias, a gente tem alguns pacientes no ambulatório que chama Rate Drop Response. O que quer dizer isso daí? São aqueles pacientes que em alguma situação vagal ele vai evoluir com uma cardioinibição, uma assistolia. O próprio dispositivo ele vai identificar isso daí numa janela de tempo e ele vai entrar estimulando, evitando assim que o paciente tenha episódios aí de síncopes, né? Que no caso foi o motivo da indicação do dispositivo. E nesses pacientes acaba tendo só uma melhora dos sintomas, né? A indicação é puramente sintomática. Exatamente. São indicados exatamente para evitar episódios aí, né, de síncopes. Outra coisa que a gente falou, da própria doença do nosso sinusal, né? Pacientes são indicados o dispositivo. É muito bom a gente lembrar que não reduz mortalidade. Então, são aqueles pacientes que têm sintomas para melhorar a qualidade de vida, né? E lembrando, Pedro, uma outra indicação, que é aquele paciente que ele precisa usar uma droga bradicardizante, no caso uma IC com fração de injeção reduzida, tem que usar o beta-bloqueador com redução de mortalidade, só que o paciente ele já é bradicárdico e aí ele acaba limitando um pouco essa medicação. A gente tem que individualizar nesses casos, mas também seria uma indicação. Exatamente. Então é aquele paciente que talvez ele não tenha uma doença do nosso sinusal propriamente dita, mas ele tem uma disfunção do nosso sinusal, né? Secundária à medicação, como a gente falou, de causa extrínseca. Só que é o paciente que vai precisar de frequência, que a gente vai precisar de medicação para ele. E esse é um que a gente vai falar um pouquinho à frente. A gente vai precisar, às vezes, de um dispositivo um pouco mais fisiológico, né? Show de bola. Então, Murilão, já que o Nando já deu essa deixa, que outros tipos de dispositivos que a gente tem? Então, pegando o gancho aí, a gente vai falar agora um pouquinho da ressincronização, né, do ramo esquerdo. Aqui a indicação, né, a maior indicação seria naqueles pacientes com uma fração de ejeção reduzida, né, mais precisamente menor que 35%, com bloqueio de ramo esquerdo. Quanto mais alargado, melhor é a indicação e melhor é a resposta. Que eles não respondem ao tratamento medicamentoso, né? Então, o paciente está lá com tratamento
todo otimizado, eles continuam com sintomas, classe funcional 3, 4 aí. E aí o Resync entraria, principalmente se ele tiver o ritmo sinusal, né? Que é onde ele teria uma resposta melhor. E aí, Nando, eu te pergunto, teria alguma indicação, caso o paciente não tenha um bloqueio de ramo esquerdo, no caso do bloqueio de ramo direito, ou se o bloqueio de ramo esquerdo ele não for tão alargado, né? Ele for ali entre 120 e 130 milissegundos, ele ainda tem uma evidência, ele ainda estaria indicado? Boa, Murilão. Então, conforme você mesmo falou, né? A indicação clássica aí por diretriz, né? É o paciente com bloqueio de ramo esquerdo, né? De preferência com QRS acima de 150, em ritmo sinusal, terapia medicamentosa otimizada, classe sonal 2, 3, né? Existem também outros pacientes, no caso, um bloqueio de ramo esquerdo com QRS acima de 130. Então, por diretriz, teoricamente, é um QRS pelo menos aí de 130, uma vez que a gente entende que essa insuficiência cardíaca tem algum componente também, não só de perda de músculo, mas também algum componente aí que a gente pode restabelecer esse sincronismo elétrico, mecânico, aí, como foi bem citado. No caso do bloqueio de ramo direito, você perguntou, ele tem suas indicações, são indicações mais limitadas, mas se o paciente tem um bloqueio AV de alto grau, tem uma indicação de implantar um dispositivo, ele vai estimular aí praticamente acima de 50%, 70%, eventualmente até 100% do tempo. E ele tem um bloqueio de ramo direito com QRS acima de 150 milissegundos, a tendência é a gente já pensar em implantar um dispositivo mais fisiológico para esse paciente. Seja um ressincronizador, né, ou seja um ramo esquerdo, aí, um septal profundo. E lembrar aí para o ouvinte que o mecanismo que isso vai acontecer, né, é porque esse BRE causando um atraso intraventricular vai fazer uma sinergia septal, né? O ventrículo como um todo ele vai bater de sincrônico, de intraventricular, e também porque ele vai fazer um IM relacionado a isso, né? Porque as cúspides não vão fechar ao mesmo tempo adequadamente, causando um IM funcional. E aí, quando a gente está diante da fibrilação atrial, é um pouquinho mais complicado, né? Os resultados eles são um pouquinho mais inferiores. Quando o paciente com FA faz um BAVT e ele tem uma insuficiência cardíaca sintomática que não responde às medicações, aí a indicação é um pouquinho mais favorável. Porém, naqueles pacientes com FA permanente, mas que tem uma resposta cronotrópica adequada, com fração de ejeção reduzida, com bloqueio de ramo, nesse tipo de paciente a gente também indicaria, também teria o benefício. E a gente, eventualmente, fazendo o bloqueio do nó AV, para a gente ter um controle melhor da frequência, ele também estaria indicado ou não? Boa pergunta, Murilo. Então, esses pacientes que geralmente a gente está lidando são pacientes graves, portadores de insuficiência cardíaca avançada, né? Uma hora ou outra, esse paciente ele vai degenerar o átrio para a fibrilação atrial. Então, sim, a fibrilação atrial ela tem seu espaço, sim. O dispositivo tem espaço nesse contexto, com nível de evidência mais baixo. Mas a ideia é que a gente use medicações que bloqueiem o nó AV. A gente está falando no caso de um paciente eletivo, que não é um BAV total, que tem uma fibrilação atrial e que tenha também uma condução com bloqueio de ramo esquerdo e a mesma indicação que a gente já citou anteriormente. Esse paciente, a gente tem que ter um bom controle do nó AV dele. Uma vez que a fibrilação atrial é um ritmo irregular, ali, caótico no átrio, ele vai conduzir de forma irregular para o ventrículo. Isso atrapalha por si só a ressincronização, né? O dispositivo, no caso, uma terapia de ressincronização que a gente vai implantar. Então, se esse paciente tiver tendo uma condução AV rápida, uma fibrilação atrial com tendência a alta resposta, e a gente não conseguir controlar essa condução pelo nó AV com medicação, eventualmente esses pacientes respondem melhores com o bloqueio do nó AV. Aí a gente pode mandar ele para um estudo eletrofisiológico, fazer um bloqueio aí por radiofrequência. Então, o ideal é basicamente isso. Esse paciente tem que ter o nó AV bloqueado, tá? Porque senão essa irregularidade aí no ventrículo vai trazer algo ruim para a própria ressincronização, que é o que a gente estava querendo para esse paciente. Aproveitando então, já que você entrou nesse caminho, né? Como você bem explicou, né? Como FA, quando está acontecendo, um ritmo desorganizado, ele pode acabar acontecendo pelo sistema de condução do paciente, ele perde aquele período de ressincronização biventricular. E quanto que a gente quer que o paciente esteja ressincronizado, nessa ressincronização biventricular? Tem um número, não é isso, não? Exatamente, tem um número. Então, assim, diferente do marca-passo convencional, muscular, que está estimulando o VD, que está gerando aquele bloqueio de ramo esquerdo, que é algo que atualmente a gente não quer, nesse paciente com ressincronizador ou até pegando o gancho, um marca-passo
com estimulação mais fisiológica, septal profunda, ramo esquerdo, a gente quer que esse paciente estimule pelo menos, né, 95% do tempo, tá? Então, ao a gente avaliar ali, fazer a telemetria do dispositivo, a gente quer uma ressincronização biventricular no caso do Resync, né, ou uma estimulação ventricular no caso do eletrodo fisiológico acima de 95% do tempo. Se tiver menos do que isso, a gente tem que começar a procurar defeitos de programação. O paciente, às vezes, a gente pede um holter, esse paciente ele vai ter muita ectopia. A própria ectopia, o dispositivo, como o Murilo citou no início, ele vai sentir o batimento próprio do paciente. Então, se o paciente tiver uma extrasístole ventricular, por exemplo, isso vai atrapalhar a ressincronização, porque o dispositivo vai ver que teve um batimento ali no ventrículo, ele vai se inibir frente a isso e ele não vai ressincronizar. Ele não vai soltar um impulso, né, um estímulo, tanto no ventrículo esquerdo quanto no ventrículo direito. Isso vai atrapalhar e eventualmente reduzir essa porcentagem que a gente quer que o paciente tenha para ele recuperar aí a fração de ejeção, certo, Pedrão? Show de bola. E aí, entrando nesse contexto do paciente que ele teve um BAVT, ele já tem uma insuficiência cardíaca, ou ele eventualmente tem um marcapasso convencional e evolui com uma disfunção documentada, causada pela estimulação convencional do ventrículo direito, uma alternativa seria, né, a ressincronização ou o ramo esquerdo. Hoje em dia a gente já tem alguma definição, se algum é melhor, se eles são equivalentes, tem alguma documentação, algum estudo que já estão comparando isso ou ainda está meio obscuro? Boa, Murilão, então, esse aí é um cenário que a gente vê bastante no dia a dia, né, pacientes aí que implantaram um dispositivo convencional com estimulação muscular, né, e isso gera esse bloqueio de ramo esquerdo, como a gente já citou anteriormente, um sincronismo intra e interventricular muito importante. E esses sim são pacientes candidatos a um upgrade, né, que inclusive citado esse mesmo termo na diretriz, né, para um dispositivo com estimulação mais fisiológica, no caso ou um ressincronizador ou um ramo esquerdo. Tem estudos sim comparando os dois, tá? O que a gente tem hoje de evidência maior é para terapia de ressincronização, que é uma técnica mais antiga, mais bem estabelecida, com estudos maiores, mas já se provou, né, que a estimulação fisiológica septal profunda ou ali do ramo esquerdo, ela é não inferior à técnica de ressincronização, tá? Então, esses são pacientes candidatos à terapia mais fisiológica, uma vez que essa estimulação aí muscular, a longo prazo, vai abrir um quadro de IC, esse paciente ele vai ficar sintomático, ele vai precisar de uma técnica mais inovadora, que é o que a gente tem feito aí ultimamente. Só lembrando também, esses pacientes que são candidatos à ressincronização, né, Pedrão? Isso não quer dizer que o paciente vai implantar um dispositivo e ele vai ter uma boa resposta. Exatamente, né? Isso que você sempre fala nas nossas reuniões, né? Exato. Então, assim, 30%, 40% desses pacientes, eles vão ser não respondedores, né, Murilo? Então, a gente tem aquele padrão, né, do paciente super respondedor, que é aquele paciente que remodela o ventrículo de forma completa, que recupera a fração de ejeção, torna-se classe funcional 1, aquele paciente que volta no ambulatório e assim, ele é outra pessoa. Resolveu a vida, né? Exatamente. Tem aquele paciente que foi respondedor, não foi um super respondedor, ele melhorou ali a fração de ejeção 10, 15%, ele não remodelou às vezes totalmente o ventrículo, mas ele melhorou o classe funcional. Então, assim, é aquele paciente que teve uma resposta adequada. Aquele paciente não progressor, né, que é aquele paciente que às vezes ele não melhorou a fração de ejeção, e antigamente ele era chamado de não respondedor, mas na verdade ele reduziu a internação, ele melhorou a classe funcional, o ventrículo às vezes continua grande, a fração de ejeção não melhora, mas talvez a gente perdeu um pouquinho do time ali, do tempo de ressincronização. E aquele paciente que não responde, que às vezes é uma indicação mais limitada, às vezes o paciente isquêmico, às vezes aquela veia tributária que a gente pegou ali para a ressincronização, a gente colocou o eletrodo num local de fibrose, né? E aquele paciente que piora, que isso não pode acontecer, que às vezes é alguma falha de programação, que é por isso a importância aí do segmento ambulatorial desses pacientes após o implante a cada 6 meses, né? E, Murilão, quem é que a gente tem que ficar atento, que tem maior chance de responder? Quais são os perfis que a gente tem que lembrar? Então, alguns a gente já até citou aqui no episódio, mas seria um perfil melhor de responder seriam aqueles com bloqueio de ramo esquerdo mais alargado, né, principalmente maior que 150 milissegundos, com ritmo sinusal, etiologia não isquêmica, átrios e ventrículos aí de menor volume, o sexo feminino, e quando você garante que a estimulação biventricular vai estar presente mais de 95% das vezes, né? Esse seria o paciente ideal. Exatamente. Caso o paciente não tenha esses critérios, né, ou seja, não seja um bloqueio de ramo tão alargado, ou seja um bloqueio de ramo direito,
paciente tem a fibrilação atrial, etiologia isquêmica, ou já uma insuficiência cardíaca muito avançada, aí eles tendem a não responder tão bem. Aí, Nando, também ainda em relação ao Resync, uma dúvida que geralmente a grande parte do pessoal tem é como é que a gente acessa o ventrículo esquerdo, né? Porque o ventrículo direito a gente pega a veia, eletrodo, né? Passa pela tricúspide, implanta ali na região muscular do VD, seja no septo médio, no ápice, né? Em relação ao ventrículo esquerdo, a técnica da ressincronização, no caso do ressincronizador, diferente do marca-passo convencional ou do marca-passo com estimulação direta ali do sistema de condução, o ressincronizador ele tem 3 eletrodos, né? Então ele tem 3 conexões ali no gerador, que vai ficar naquela região que a gente citou no início aqui. O ventrículo esquerdo ele vai ser acessado pelo seio coronário, tá? O seio coronário a gente acessa ali acima um pouquinho da válvula tricúspide, né? E a partir desse seio coronário a gente faz a venografia, tá? Usando um contraste que usa aí para fazer um cateterismo. A gente cateteriza esse seio coronário, faz essa venografia e tenta pegar uma veia tributária mais lateral e posterior possível, tá? Tentando aí localizar esse eletrodo, que é um eletrodo mais fino, de preferência quadripolar, que ele tem 4 polos ali que a gente pode combinar alguns perfis de estimulação, e de preferência o mais distal, o mais posterior lateral possível, para a gente pegar aquela região ali realmente de atraso, né? De atraso ali de condução, para tentar ressincronizar ao máximo aí a parede lateral do septo, que nada mais é do que esse paciente que tem um bloqueio de ramo esquerdo. Agora partindo para um outro tipo de dispositivo cardíaco implantável, né? Agora o CDI, que é o cardiodesfibrilador implantável, né? Ele também tem função de marca-passo, mas a atuação dele já é outra, né? O objetivo dele é exatamente tentar tratar arritmias graves, arritmias ventriculares graves, especialmente a TV e a FV. Lembrando que tem várias indicações, o objetivo do episódio não é esse, mas falando superficialmente, especialmente dos pacientes isquêmicos, vai ser naqueles pacientes com fração de ejeção mais reduzida, abaixo de 35%, e que estão já otimizados a terapia medicamentosa. Isso quando a gente está falando de prevenção primária. Prevenção secundária, teoricamente, os pacientes todos têm indicação se ele não tiver uma causa reversível muito clara. Dos pacientes não isquêmicos, vamos lembrar sempre dos pacientes com hipertrófica, com canulopatias, o paciente chagásico, que é um mundo à parte, né? A gente ainda não conhece completamente o todo como é o mecanismo do Chagas. A gente sabe que a arritmia é muito forte neles. A gente entende que o CDI vai ter um papel muito importante, principalmente nesses pacientes com disfunção. No hipertrófica tem alguns parâmetros que a gente tem que lembrar, mas eu acho que também não é o foco aqui do momento. E aí, Nando, mas como é que as particularidades do CDI, do implante, dos cuidados e até da estimulação desse tipo de aparelho? Exato, bem lembrado, Pedrão, citou bastante coisa importante. Em relação ao CDI, como você mesmo falou, todo CDI tem a função de marca-passo, né? Então, eventualmente, se o paciente precisar estimular o átrio, o ventrículo, por bradiarritmias, por bradicardia, ele vai conseguir fazer isso daí. Mas a ideia aí nesses pacientes do CDI não é nem a gente estimular, uma vez que ao implantar um dispositivo, um CDI no caso, a indicação vai ser mais para tratar uma taquiarritmia do que uma bradiarritmia. Só que a gente tem que saber que esses são pacientes graves, pacientes isquêmicos, pacientes que eventualmente eles podem ter um distúrbio de condução e podem necessitar também da estimulação convencional da função do CDI, que no caso é uma estimulação de marca-passo. Mas a ideia, a princípio do CDI, seria o quê? Ele vai ter a função de enxergar o batimento do átrio, do ventrículo, tá? Se inibir em relação a isso daí. Então ele vai ficar, é como se fosse, a gente cita bastante no ambulatório, é um anjo da guarda ali para o paciente. É aquele paciente grave que tem geralmente uma fibrose, ele tem um circuito de uma arritmia grave, né? Então o CDI ele vai tentar identificar uma arritmia para avaliar se há necessidade ou não de terapias, né? Como é que ele faz isso? Ele tem algoritmos, né? A primeira coisa, a gente programa esse paciente em zonas de terapia, né? A primeira coisa para ele pensar, dar um choque no caso, ou às vezes aquelas funções anti-taquicardia, né? Que são os ATPs que a gente fala, é o paciente entrar numa frequência cardíaca pré-determinada, que a gente coloca naquelas zonas lá, né, Pedrão? A gente programa uma zona, a primeira coisa é frequência, a segunda coisa é o número de batimentos que essa arritmia vai ter, e a terceira é que o próprio dispositivo, ele tem algoritmos, como a gente tem algoritmos para diferenciar uma arritmia ventricular de uma supraventricular com aberrância, ele tem algoritmos próprios para tentar identificar se aquela arritmia que o paciente teve naquele exato momento é uma arritmia de origem ventricular ou supraventricular. Porque aí sim é a função dele. Entrar ali naquele período e evitar que o paciente tenha alguma arritmia ventricular grave, que degenere para uma fibrilação ventricular,
e eventualmente esse paciente tem uma morte súbita. Ele vai abortar essa morte súbita nesse perfil de paciente. O CDI funciona aquele dispositivo que você precisa ter, mas torce para não usar, né? Como se fosse um seguro de carro. Você tem, mas torce para não usar. Exatamente. Até mesmo. Porque o paciente pode ter um choque acordado. E a gente não pode desprezar o quê? A indicação bem precisa do implante. 30-40% desses pacientes podem ter choques inapropriados. O dispositivo ele é uma máquina, então assim, ele erra, ele pode identificar uma arritmia como ventricular, que na verdade é supraventricular, e dar um choque inapropriado. A gente tem que parar para pensar que é algo muito ruim para o paciente. Ele vai tomar um choque acordado, é uma descarga elétrica muito grande. Assusta, né? Exatamente, assusta. E isso já se provou, quanto mais choque esse paciente tem, maior é a mortalidade dele. Mesmo que são choques inapropriados, tá? O paciente que tem uma cardiopatia e tem choques apropriados, isso daí por si só já aumenta o risco 4, 5, 6 vezes de morte aí a curto prazo. E choques inapropriados também. Lembrar que isso atordoa o miocárdio. Então, nunca é bom o paciente ter choque, seja apropriado ou seja inapropriado. Obviamente, o apropriado vai evitar a morte súbita. O inapropriado não vai ter benefício nenhum. Show. E agora entrando talvez em curiosidades, né? Algumas perguntas que normalmente até os pacientes trazem pra gente. Se um paciente tem um choque, a pessoa que tá ao lado, tá em contato, transmite? E tem como o paciente não perceber o choque também? Porque ele sempre vem com essa dúvida, será que eu levei um choque ou não? Então, existem alguns mitos, né? O choque, na grande maioria das vezes, se não tiver alguma corrente elétrica ali, não vai transmitir. E o paciente, ele pode sentir o choque, né? Principalmente se ele tiver alguma arritmia ventricular que não está causando uma instabilidade hemodinâmica, uma síncope, uma parada cardiorrespiratória, cardiocirculatória, e ele pode não sentir. Que no caso é aquele paciente que evolui com uma morte súbita, uma fibrilação ventricular, o paciente praticamente apaga, né? E o dispositivo vai, identifica essa arritmia e ele não dá nem terapias anti-taquicardia, que é quando cai em zona que a gente fala zona de FV. A zona de FV, diferente das zonas de TV que a gente programa, a zona de FV ela não tem aquela função de anti-taquicardia, que é o quê? Que é acelerar a frequência no ventrículo para tentar reverter essa arritmia. Ela praticamente já carrega o capacitor e o paciente já tem um choque, uma vez que ele identifica que é um ritmo, uma frequência muito alta, que é uma frequência, grande chance de ser uma fibrilação ventricular, então ele não vai perder tempo, ele vai chocar. Então esse paciente não vai sentir, ele só vai acordar, né, de uma morte súbita aí que o CDI aí abortou. Show. E tá trazendo mais uma curiosidade aí que isso aí eu aprendi na residência. O CDI pode emitir sons, não é isso, Nando? Ele faz um barulhinho antes de dar descarga. Não só o CDI, como o marca-passo convencional, o ressincronizador. Esses dispositivos, assim que eles emitirem sons, são geralmente avisos, né? Que esse paciente precisa procurar um especialista para poder fazer a telemetria, que pode estar atribuída a várias coisas, desde bateria em momento de troca, né? Esgotamento de bateria em reserva, até disfunções de eletrodos, né? Então é aquele paciente que precisa procurar o cardiologista para poder fazer essa avaliação, essa telemetria e ver o que está acontecendo. Então ele vai escutar assim, às vezes vai ter uma musiquinha, né, um som ali no fundo, baixo, não é alto, mas o paciente consegue identificar isso daí. Beleza, acho que a gente já falou das indicações dos dispositivos, né? Agora a gente vai mais para umas questões mais práticas. O primeiro é aqueles cuidados pré-exame, né, de pré-implante de marca-passo, que é checar aquele paciente que usa anticoagulante, se ele suspendeu no momento certo, se naquele momento do implante ele não está anticoagulado, afastar aqueles pacientes que eventualmente estejam com uma infecção ativa, né? Porque aí o risco de infecção do marca-passo seria muito grande. Checar alguns exames prévios, né? Que mostre a indicação do procedimento, porque é uma intervenção, tem os seus riscos, então tem que ser um ativo muito bem indicado. E uma vez que ele implantou, tem alguns cuidados pós-exames que a gente tem que checar. Um deles é ter um eletro pós-implante para avaliar se o implante está bem programado, se não teve alguma intercorrência que ele acabou desprogramando, se tem espícula que não está conduzindo, se a sensibilidade não está boa. Um raio-x de tórax também, para avaliar aonde o cabo está bem, se foi bem colocado, se ele não teve deslocamento, se não teve fratura, se não teve pneumotórax. E geralmente esses pacientes eles acabam ficando de observação, pelo menos aqui no nosso serviço, quando é implante, acabam dormindo, né? Então vem ambulatorialmente ou por algum motivo precisou internar, implanta, dorme, passa um tempo em observação e vai de alta no dia seguinte.
Quando é troca de gerador é um pouco mais simples, às vezes acaba ficando de observação 6, 12 horas, mas consegue ter alta no mesmo dia. Tem a questão que o paciente tem que manter o braço mais imobilizado, né? Principalmente nessas principais 24, 48 horas iniciais, ele não fazer movimentos com o braço. E nesse primeiro mês, ele tentar não levantar o braço acima da altura do ombro. Até a questão, assim, às vezes detalhes básicos, o paciente vai vestir uma camisa, preferir camisa de botão, que ele não vai levantar o braço para vestir a camisa. Dirigir, né? Exato, dirigir, também tem que tentar evitar. Às vezes, se ele vai ter uma pancada, vai ter uma freada brusca, pode deslocar. Exatamente. Inclusive, tem uma diretriz que só fala de direção veicular em paciente portador de dispositivo, né? Que se fosse pra gente conversar aqui, daria hora só falando o tempo que esse paciente não pode após o implante. Muda de dispositivo de marca-passo, para CDI. Então, acho que é basicamente isso que os meninos disseram. No primeiro mês é o período mais crítico, assim, pós-implante, né? Aquele paciente tem que ter um repouso relativo, não quer dizer que ele vai ficar deitado o mês inteiro, né? Obviamente, quer dizer que não vai poder movimentar um membro, pode movimentar, mas sem movimentos bruscos, sem movimentos acima do nível do ombro, que é o momento ali que aqueles eletrodos estão maturando na região do átrio, do ventrículo, né? Passou desse um mês, vida normal, vida que segue, é o que a gente fala no ambulatório, né? O paciente esquecer que ele tem aquele dispositivo e ele viver aí como qualquer outro paciente. Beleza, e aí falando um pouco das complicações, né? Uma complicação que a gente tenta evitar a todo custo e muitas vezes tem grandes repercussões é as infecções, né? A gente tem algumas formas de prevenir, que é justamente não implantar naqueles pacientes com infecção, tomar cuidado, né, naqueles pacientes que ficou com transvenoso ali durante muito tempo. Tem até alguns protocolos de antibiótico profilaxia, né? Uma cefalosporina de primeira geração, uma vancomicina aí 1-2 horas antes do implante. Mas caso o paciente tenha alguma infecção, ele pode ter alguns tipos, né, algumas apresentações clínicas. Pode ter o envolvimento da loja, então se uma infecção superficial, aquele paciente que só tem uma discreta hiperemia, que vai acabar não tendo grandes condutas terapêuticas, apenas higiene local. Pode ter infecção da loja, que aí sim o paciente vai ter eritema, calor, ponto de flutuação, pode ter adescência, drenagem purulenta, ou pode ela ser intravascular ou sistêmica, né? Aquele paciente que começa a evoluir com hemoculturas positivas, relacionado ou não com a infecção da loja. E o mais grave seria o paciente que desenvolve a endocardite, ou uma vegetação valvar ou aderida ao cabo. Teria que fazer o explante, né? Tirar o marca-passo, fazer a remoção dele e tratar como se fosse uma endocardite, né? Antibiótico terapia aí por 4-6 semanas. Uma dúvida que eu tenho, quando o paciente tem só uma infecção de loja, via de regra a gente remove tudo ou em alguns casos dá para remover só o gerador, individualizando ali, e a gente tem que sempre buscar ativamente endocardite através de transesofágico, de PET-CT, ou a gente consegue individualizar mais ou menos? Bem explicado aí, Murilo, em relação a isso daí. Então eu acho que é algo que nenhum cirurgião cardíaco ou cardiologista com área de atuação na estimulação cardíaca quer enfrentar, né? É a infecção desse dispositivo. Então, isso tudo começa desde o preparo do paciente, como você mesmo citou, né? O local de implante, o laboratório de hemodinâmica, o centro cirúrgico, né? A profilaxia com antibiótico ali, minutos antes do procedimento. O momento oportuno para implantar, né? Evitar muito tempo com transvenoso ali, principalmente em pacientes com BAVT. E a partir do momento que a gente identificou uma infecção da loja, que não é nada algo relacionado ao subcutâneo, teve uma infecção de loja, a gente tem que buscar ativamente se essa infecção atingiu ou não corrente sanguínea, né? Então, esse paciente vai ter que internar, vai ter que começar antibiótico, até que prova o contrário, ele tem uma endocardite, né? Então ele vai começar pelo transtorácico, como uma investigação de uma endocardite habitual. Dando negativo, a gente precisa fazer um transesofágico e buscar aí imagens aí de vegetação, seja no cabo ou seja na válvula, tá? As hemoculturas também vão estar correndo, né? Em via de regra, o paciente com infecção de loja e não tem, às vezes, infecção de corrente sanguínea documentado, ou que tem infecção de corrente sanguínea documentada, em via de regra, esse paciente ele tem que fazer o explante do sistema completo, tá? Uhum. E isso diferencia muito daquele paciente agudo que implantou aí há 2-3 anos, ou no caso nem tão agudo assim, ou daquele paciente que implantou há 10-15 anos atrás. No paciente com 1, 2, 3 anos, a gente vai fazer a extração do sistema,
no gerador, abrindo toda aquela região onde que a gente fez o implante. E a gente vai puxar manualmente esses cabos. Na grande maioria das vezes eles vão soltarem. Os eletrodos atuais são eletrodos de fixação ativa, são eletrodos mais fáceis de manipularem. Só que aquele paciente que implantou há 15, 20 anos atrás e adquire uma infecção na loja e a gente tem que fazer todo o explante do sistema, aí é um paciente mais complexo. A gente precisa usar extratores, que são aparelhos aí que vão ao redor do eletrodo, esses eletrodos vão estar já aderidos à veia, já aderidos à musculatura do coração. Então, é um procedimento que geralmente é mais atribuído ao cirurgião cardíaco, apesar de que tem cardiologistas clínicos com área de atuação que fazem, mas tem que ter uma sala preparada para uma cirurgia cardíaca, que eventualmente pode ter lesões vasculares, né? Então, assim, por via de regra, esse paciente tem que retirar o sistema inteiro, tá? E o momento do reimplante, eu acho que é o mais importante a gente falar aqui. Se o paciente não tem endocardite documentada, no caso não tem endocardite valvar documentada, ele 72 horas pós-procedimento, hemoculturas negativas, a gente pode implantar, de preferência no lado contralateral ao local de implante. Naquele paciente que tem endocardite, a gente espera aí pelo menos 2 semanas e com hemoculturas obviamente negativas, né, para poder implantar um sistema novo. Tá? Esses pacientes, outra coisa importante, eles na grande maioria das vezes vão ser dependentes do dispositivo. Como é que a gente vai fazer então? Vai explantar e aí? Geralmente a gente tenta colocar um eletrodo de fixação ativa mesmo, que é um eletrodo convencional de marca-passo definitivo, por um acesso ali, às vezes na jugular, acima daquele local que teve a infecção. Não usar o outro lado, que é o lado que a gente vai usar para um futuro implante, né? Ele vai ficar naquele período ali que a gente está esfriando o processo infeccioso, inflamatório, para no momento que a gente for implantar do outro lado, a gente retira esse eletrodo que está temporário ali. E não ficar um eletrodo geralmente de transvenoso, que ele pode ficar movimentando ali, perder captura, né? O paciente às vezes é um paciente que está na UTI, mas é aquele paciente dependente, que já está há muito tempo com o implante do dispositivo. Então a gente tem que estar bem atento em relação a isso daí. Mas por via de regra é isso, Murilão. A gente tem que praticamente extrair todo o sistema, uma vez que documentou que tem infecção de loja, tá? Independente, às vezes, se tem endocardite ou não documentado. Em algumas situações, na prática clínica, o que a gente costuma fazer? A gente faz um PET-CT. Esse PET-CT hoje está mais acessível do que antigamente. Se não tem captação nenhuma, nem nos eletrodos, nem na válvula, e a infecção ela está praticamente só no local ali do gerador, da loja, a gente acaba, é um paciente mais idoso, mais frágil, a gente acaba só retirando o sistema ou gerador. Mas é basicamente isso, o PET-CT ele ajuda nesse contexto, né, de endocardite possível aí, igual naqueles critérios aí de endocardite de Duke aí que a gente sabe. Dá para individualizar aí, depende Exato, do a gente caso. tenta individualizar aí caso a caso, mas é uma situação que ninguém quer que passe, né? A catástrofe é a infecção do dispositivo. E para finalizar, vou trazer mais uns pontos aí finais que é super importante que o clínico saiba. Primeiro, né? Que o paciente é portador do marca-passo, CDI ou ressincronizador. Se ele for para um banco, for para um aeroporto, ele tem que passar para uma porta específica, né? Não pode passar para a porta magnética. Carregar sempre a carteirinha, né? Isso, para poder identificar. O paciente, a questão dos eletrodomésticos, é sempre o medo do paciente, né? Eu posso ficar de frente para a TV, eu posso ir para um micro-ondas, eu posso estar interagindo com esse tipo de instrumento. Se eles estiverem devidamente aterrados, não tiver com nenhum tipo de curto-circuito, não tem problema nenhum. O paciente pode mexer com esses aparelhos sem nenhuma contraindicação. E por fim, que é sempre uma grande dúvida do clínico, o paciente que porta marca-passo, ele pode ir para a ressonância magnética? Eu acho que isso é uma coisa até que o Nando pode trazer da experiência dele. Dos últimos anos para cá, pelo menos dos 20 anos para cá, praticamente todos os aparelhos eles são compatíveis com a ressonância magnética. Só é importante algumas considerações que a gente tem que ter. Se por acaso os eletrodos não são epicárdicos, se eles forem epicárdicos é contraindicado, porque eles podem se movimentar durante a ressonância, tá certo? Se o paciente tem fios, ou no caso eletrodos que foram sepultados, ele fez alguma troca de gerador ou uma troca de eletrodos lá que sepultou algum daqueles, aí está contraindicado. Ou isso já é uma questão mais relativa, se por acaso as marcas, né, são diferentes, né, tanto do gerador como dos eletrodos, que aí o fabricante não vai garantir essa segurança. Episódio sensacional, hein, Murilão? Cara, deu pra aprender bastante. Então vamos para aquele nosso bate-bola? Revisão rápida? Bora! Vou começar
começar já explicando as letras do marca-passo, tá certo? Para todo mundo, para não esquecer. Primeira letra é a câmara que está sendo estimulada, pode ser A, pode ser V ou pode ser D, D de átrio ou ventrículo. Segunda letra, câmara sentida, pode ser A, pode ser V, pode ser D também, átrio ventricular ou as duas. Terceira letra é a resposta que essa câmara sentida vai gerar para o marca-passo, se ele vai se inibir em frente àquele estímulo, se ele vai se estimular ou deflagrar em frente àquele estímulo, um estímulo atrial deflagrando o ventrículo, por exemplo. Pode ser T, pode ser I ou pode ser D, né? Que ele vai fazer as duas funções. E a quarta letra vai ser a função R, a função de incremento de frequência. E por fim, a quinta letra vai estar restrita aos ressincronizadores, que pode ser A, pode ser V ou pode ser os dois. E aí, Murilão, explica aí quais são as principais indicações de marca-passo. Basicamente, são 3 indicações que englobam todas as outras. É quando a bradicardia ela causa sintomas, quando ele tem algum bloqueio de alto grau, com um risco de morte súbita, ou quando o paciente ele precisa usar determinada medicação, só que pela frequência cardíaca ele acaba sendo dificultado. E aí, Nando, quais são as principais indicações de Resync ou Ramos Q? Então, aquele paciente com bloqueio de ramo esquerdo, QRS acima de 150, paciente de preferência em ritmo sinusal, terapia medicamentosa otimizada e classe funcional 2/3. Paciente com QRS acima de 130 também é um paciente candidato a implante desse dispositivo, com nível de evidência um pouco menor. As principais indicações do CDI agora, basicamente aqueles pacientes, quando fala de isquêmicos com fração de ejeção abaixo de 35%, já otimizados, numa questão de prevenção primária, ou na prevenção secundária que ele já teve eventos. Nos não isquêmicos, aí tem indicações específicas de etiologia para etiologia, mas lembrar sempre desse corte da fração de ejeção mais reduzida. Murilão, os principais cuidados que a gente tem que ter no contexto de pré e pós-implante do marca-passo. Pré-implante, a gente pode ver se o paciente que toma anticoagulante, ele ainda está anticoagulado. Se o paciente não tem alguma infecção ativa, alguma contraindicação para o implante do marca-passo ou do dispositivo naquele momento. E pós-implante seria investigar algumas complicações através do eletrocardiograma, do raio-x, observar o paciente durante um determinado período e as orientações que ele vai ter em casa em relação ao movimento do tórax e as demais orientações. Nando, resumidamente, quanto a infecções de sítio no marca-passo e endocardite, qual é a principal conduta que a gente tem que ter? Se for só pele subcutâneo, a gente ter cuidados ali locais apenas, higienização. Se pegou já a infecção de loja ou infecção de corrente sanguínea, é aquele paciente que a gente tem que buscar uma endocardite, seja de cabo ou seja de válvula, né, para definir a conduta, se vai ser extração total, seja dos cabos eletrodos e do gerador, ou em eventual caso somente aí do gerador. Lembrando também do tratamento com antibiótico. Cara, ficou muito bom esse episódio, viu? Agradeço demais a parceria Murilão, Nando, foi sensacional. Obrigado aí, pessoal, pela oportunidade. A gente está aqui conversando um pouquinho mais sobre arritmia, sobre dispositivos. Estamos às ordens. Então, mano, lembrando aí da nossa tradição de mandar abraços, eu tenho 2 abraços para mandar. Um é um abraço para 2 colegas, na realidade, 2 R iguais nossos, né, Murilo? O Mauro Júnior e o Vitinho, 2 R iguais nossos, que são pessoas que estão sempre escutando nosso podcast, estão sempre interagindo. Um abraço para vocês dois, muito obrigado pela parceria. Já que o tema é arritmia, eu vou mandar pro Saulo aí, ô Pedrão, seu concorrente. Eu tenho certeza que ele vai ouvir esse podcast e vai fazer as anotações dele ali. Meu colega e meu amigo, cara. Fica atento, hein, Saulo? E por fim, eu queria mandar um abraço aí para o pessoal da UERN, da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, de onde eu sou, que tá sempre escutando os episódios, sempre mandando feedbacks. Um abração aí pro pessoal. E você, Nando, vai mandar um abraço para quem? Um abraço especial aí ao João Paulo, ao Cristiano, ao professor Marcelo, né? Que são pessoas aí que a gente tá lidando aí no dia a dia, que já me ensinaram bastante aí na residência. Show de bola. Na época da residência. Então é isso, pessoal. Um abraço para vocês. Continue com a nossa campanha, mande seu Supra e muito obrigado.